Os diversos ecossistemas do deserto do Mojave e do Colorado se encontram no Joshua Tree National Park. Com uma área de 3.200 km², é um pouco maior que Rhode Island, o menor estado dos Estados Unidos. O parque recebe seu nome das árvores de Joshua que florescem ali. Essas árvores, pertencentes à família Asparagaceae, podem crescer até 12 metros de altura e são encontradas principalmente na região sudoeste da América do Norte. O Parque Nacional Joshua Tree fica a cerca de 2 horas de carro de Los Angeles. Diferente de outras atrações, o parque não atrai grandes multidões devido a alguns riscos inerentes. Em grande parte, é um deserto inabitado, repleto de árvores de Joshua e escondendo pelo menos 120 poços de minas abandonadas. Quando a noite cai, a vida selvagem emerge para buscar alimento, tornando um dos lugares mais misteriosos da Califórnia. O parque oferece diversas rotas de escalada com diferentes níveis de dificuldade, muito populares entre os entusiastas e bem conhecidas na comunidade de escaladores. É um destino ideal para escaladas durante todo o ano, tornando-se um refúgio para aventureiros, onde cada visita traz a oportunidade de novas descobertas. Apesar dos desaparecimentos anuais, o parque continua a atrair muitos visitantes. O protagonista da nossa história é Bill Evasco. Nascido em 1944, Bill sempre foi apaixonado pela natureza e tinha um forte espírito aventureiro, especialmente apreciando explorações solo. Na juventude, ele serviu na Guerra do Vietnã. Após seu serviço militar, Bill trabalhou em vários cargos financeiros em diversas empresas, até se tornar diretor financeiro. Bill não se sentia satisfeito trabalhando para os outros, então decidiu deixar seu emprego e começar seu próprio negócio, tornando-se seu próprio chefe. Aos 66 anos, ele já havia acumulado um patrimônio líquido de mais de 10 milhões de dólares. Bill tinha uma namorada chamada Mary Winston, e eles viviam em Atlanta, Geórgia. Talvez porque nenhum dos dois quisesse se comprometer com o casamento, estavam juntos há muitos anos sem se casar. Nos momentos de lazer, Bill adorava levar Mary em várias viagens. Ele gostava de todos os tipos de atividades ao ar livre e se sentia atraído por ambientes desafiadores. No verão de 2010, aos 66 anos, Bill partiu para mais uma aventura. Ele planejou uma viagem de uma semana de caminhada solo no Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia. Embora não fosse sua primeira visita ao parque, sua namorada Mary ainda estava um pouco preocupada. Para tranquilizá-la, Bill prometeu ligar para ela todos os dias para manter contato. No entanto, como o destino quis, essa viagem de caminhada acabou sendo problemática. Na quarta-feira, 23 de junho de 2010, influenciado pelo clima mediterrâneo, as regiões costeiras estavam quentes durante o dia e frescas à noite. Bill embarcou em sua caminhada naquele dia. Ele se despediu de Mary, deixou sua casa em Atlanta e pegou um voo para Los Angeles. Assim que chegou, ligou para Mary para informá-la de sua chegada segura. Ele garantiu que já havia comprado a passagem de volta para o dia 1º de julho, uma semana depois, e que planejava levá-la de férias para a Flórida ao retornar a Atlanta. Em Los Angeles, Bill alugou um Chrysler branco e reservou um apartamento para passar a noite. Na manhã seguinte, acordou cedo e dirigiu rumo ao leste, em direção ao Parque Nacional Joshua Tree, a cerca de 200 quilômetros de distância. Por volta das 8 horas, Bill passou por Palm Desert, Califórnia, e fez 2 ligações. A primeira foi para o gerente do apartamento em Los Angeles, avisando que estaria fora por alguns dias e que faria o check-out ao retornar. A segunda ligação foi para sua namorada, Mary, em Atlanta. Bill compartilhou com entusiasmo seus planos para os próximos dias, mencionando que pretendia visitar vários pontos no parque, incluindo o Castelo de Carey, o Vale Escondido e as Cavernas dos Índios. Ele disse a Mary que sua primeira parada seria o Castelo de Carey. Apesar do nome, o Castelo de Carey é, na verdade, uma cabana abandonada de um mineiro, construída nas rochas no fundo do deserto, localizada na borda sul do Parque Nacional Joshua Tree. É um lugar extremamente remoto e raramente visitado, embora alguns trilheiros ocasionalmente passem a noite lá. A administração do parque havia alertado contra a visita ao Castelo de Carey devido ao risco de colapso pelo seu estado precário. Mary estava ciente dos perigos e se sentia apreensiva. Bill a tranquilizou pelo telefone, prometendo ser cuidadoso. Para aliviar suas preocupações,
Ele prometeu explorar apenas durante o dia e não passar a noite no parque. Ele também prometeu sair do parque até às 17 horas no primeiro dia e ir para Pioneerton, 25 quilômetros a noroeste do parque, onde ligaria para ela para se comunicar. Após encerrar as ligações, Bill continuou dirigindo em direção ao Parque Nacional Joshua Tree. O dia passou rapidamente e, de repente, já eram 17 horas. Inquieta, tentou ligar para ele, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tentou várias vezes, mas todas as tentativas tiveram o mesmo resultado. Mary lembrou-se de que Bill havia prometido ligar às 17 horas e sabia que ele não quebraria sua palavra facilmente. Pensou que Bill poderia estar com um sinal fraco, o que o impedia de ligar. O Parque Nacional Joshua Tree é vasto e pouco povoado, com muitas áreas sem cobertura de sinal. Quando anoiteceu e a ligação de Bill não veio, a ansiedade de Mary aumentou. Percebendo que não podia simplesmente ficar parada, Mary decidiu agir. Mary encontrou o número de contato da administração do Parque Nacional Joshua Tree online e ligou, mas era fora do horário de expediente, então ninguém atendeu. Passou a noite se revirando na cama, incapaz de dormir. Na manhã seguinte, às 8 horas, Mary finalmente conseguiu falar com a administração do parque. Informou que seu namorado, Bill, havia desaparecido no parque e solicitou ajuda para encontrá-lo. A administração do parque imediatamente enviou uma equipe de guardas para o Carace Castle, onde Bill provavelmente estaria. Os guardas vasculharam meticulosamente dentro e ao redor do Carace Castle, mas não encontraram nenhum vestígio de Bill. Notaram que a trilha ao redor do castelo não havia sido visitada por pelo menos uma semana, o que os levou a suspeitar que Bill talvez nunca tivesse estado lá. Conhecido por seu planejamento meticuloso e raramente desviando de seus destinos planejados, essa situação era muito incomum para Bill. A equipe de guardas florestais relatou suas descobertas à administração do parque. Dave Perman, chefe do Parque Nacional de Joshua Tree, com 71 anos e 19 anos de experiência em busca e resgate, sabia que desaparecimentos no parque não eram raros, mas sempre eram tratados com muito cuidado. Dave tentou tranquilizar Mary, sugerindo que Bill poderia estar apenas perdido. No entanto, ele não mencionou outra possibilidade. Todos os anos, algumas pessoas nunca são encontradas no vasto e misterioso deserto. O parque esconde muitos perigos, como poços profundos e cavernas formadas por atividade tectônica, onde um passo em falso pode ser fatal. As montanhas do parque, que podem não parecer muito altas, frequentemente levam mais de uma hora para serem escaladas. A maior parte do parque permanece em seu estado natural e não desenvolvido, sem sinalizações, e até mesmo seus mapas podem ser confusos. Dave acreditava que a aventura solo de Bill no parque era extremamente arriscada devido às vastas áreas de natureza remota e não desenvolvida. Se Bill encontrasse alguma situação inesperada e se desviasse da rota planejada sem reportar a tempo, ele poderia facilmente se perder, especialmente em um lugar como o Joshua Tree. Quando Dave soube que Bill era um veterano aposentado e um caminhante experiente, ficou convencido de que Bill estava apenas perdido e não em perigo imediato. No entanto, nas horas seguintes, a equipe de guardas florestais, seguindo as pistas fornecidas por Mary, descobriu que Bill tinha planejado visitar muitos outros locais além do Carace Castle. Bill tinha mais de 10 destinos programados para sua viagem de uma semana, mas encontrou problemas logo no primeiro dia. Devido à equipe limitada de guardas florestais, vasculhar todos esses lugares levaria muito tempo, dificultando encontrar Bill apenas por meio de buscas. Percebendo a gravidade da situação, Dave decidiu supervisionar pessoalmente a próxima fase da operação de busca. Ele começou a traçar rotas de busca, definir áreas prioritárias e mobilizar o pessoal necessário. O Parque Nacional Joshua Tree possui várias entradas, mas nenhuma registrou a entrada de Bill. Essas entradas não são monitoradas, permitindo que exploradores entrem e saiam livremente. Muitos aventureiros registram voluntariamente suas informações por questões de segurança, para que, em caso de emergência, a administração do parque saiba onde procurá-los. Talvez por excesso de confiança, Bill não se registrou ao entrar no parque, levantando a possibilidade de que ele nem tenha entrado. Após uma busca infrutífera, Dave chamou a polícia para ajudar. Os policiais chegaram ao escritório de administração do Parque Nacional Joshua Tree para iniciar a investigação. Eles entraram em contato com a namorada de Bill, Mary,
para saber sobre suas atividades no dia em que ele desapareceu. Em seguida, os investigadores foram ao apartamento de Bill em Los Angeles. Mary confirmou que Bill estava em boa saúde e não tinha problemas médicos. Ele havia planejado minuciosamente essa viagem curta, tornando improvável que ele se desviasse do Parque Nacional Joshua Tree para outro lugar. No apartamento de Bill em Los Angeles, os investigadores encontraram vários mapas desenhados por ele, juntamente com o recibo de aluguel de um carro da Chrysler. Um dos mapas detalhava o itinerário de Bill para o dia 24 de junho, mostrando que ele pretendia passar quase todo o dia no Parque Nacional Joshua Tree. De acordo com seu plano, Bill deveria primeiro visitar o Carace Castle, uma cabana de minerador construída nas rochas em um local histórico remoto, e depois seguir para Mina Shima, na parte noroeste do parque. Os dois destinos, Carace Castle e Mina Shima, estão a 50 quilômetros de distância e requerem a travessia de vários vales. Bill planejava sair do parque até às 17 horas, ligar para Winston para dar notícias e depois ir para Pioneerton para jantar. No entanto, nenhum restaurante ou hotel em Pioneerton tinha registros de Bill, sugerindo que ele ainda estava em Joshua Tree. Com base nos esforços de busca da administração do parque, nenhum vestígio de Bill foi encontrado no Carace Castle, nem qualquer sinal de que alguém tivesse estado lá recentemente. Considerando que Bill tinha comida e água apenas para um dia, era crucial encontrá-lo rapidamente. Se ele não tivesse ido ao Carace Castle naquele dia, poderia ter se dirigido a outro lugar. Segundo seu plano, ele tinha vários outros destinos programados para os dias seguintes, como os mirantes na parte noroeste do Parque Nacional Joshua Tree e a área de escalada Hidden Valley. A polícia e as autoridades do parque trabalharam juntas, ampliando a área de busca e vasculhando cada canto do parque em busca de sinais de Bill. Na noite de 26 de junho, 2 dias após o desaparecimento de Bill, por volta das 19 horas, um helicóptero de patrulha policial avistou um Chrysler branco ao longo de uma estrada plana no parque. O carro estava estacionado em um pequeno estacionamento onde muitos aventureiros deixam seus veículos antes de entrar no parque a pé. A equipe de busca chegou ao estacionamento e encontrou um conjunto de pegadas na areia fora do carro que correspondia ao tamanho do sapato de Bill. O carro, alugado de uma empresa em Los Angeles, estava a 55 quilômetros do Carace Castle. Ao olhar pelas janelas do carro, os investigadores encontraram uma caixa de garrafas de água, mapas e outros itens, confirmando que Bill havia realmente entrado no Parque Nacional Joshua Tree. Ele havia estacionado o carro no início da trilha e começado sua caminhada a partir dali. Descobriu-se que, no dia em que Bill desapareceu, apenas um visitante conhecido esteve no início da trilha, um caminhante chamado Greg Mendoza. Greg afirmou que chegou ao estacionamento às 10h20 da manhã, estacionou seu carro e começou sua caminhada. Naquele momento, seu carro era o único no estacionamento, e ele não viu outros veículos ou pessoas. No entanto, quando voltou ao estacionamento às 17h30, Greg viu um Chrysler branco, que era o carro de Bill. A partir dessas pistas, deduziu-se que o carro de Bill chegou ao estacionamento depois das 10h20. Às 8h, Bill havia ligado para Mary de Palm Desert, o que foi 2h30 antes. A viagem de Palm Desert até a trilha de Juniper Flat Road leva cerca de 1 hora, criando uma lacuna no cronograma de Bill. O gerente do parque, Dave, especulou sobre a possível rota de Bill e liderou a equipe de busca mais a fundo no parque, explorando áreas como o Mirante da Montanha Anvil. À medida que a notícia do desaparecimento de Bill se espalhou, equipes de resgate voluntárias se juntaram à busca, estabelecendo um posto de comando temporário perto de uma formação rochosa esférica conhecida como Cap Rock. Eles reuniram todas as informações coletadas, coordenaram os caminhos de busca de cada equipe e eliminaram as áreas já investigadas. Também exploraram várias trilhas secundárias e formações rochosas ao redor da localização do carro de Bill, mas não encontraram mais vestígios. Justamente quando as equipes de resgate estavam perdendo as esperanças, um evento inesperado trouxe um avanço nas buscas. A operação de resgate tomou um rumo decisivo. 3 dias após o desaparecimento de Bill, em 27 de junho, às 6h30 da manhã, uma torre de celular conectou-se brevemente ao seu telefone. Essa torre, localizada na cidade de Landers, a noroeste do Parque Nacional Joshua Tree, estava a cerca de 30 quilômetros de onde Bill havia estacionado seu carro. Normalmente,
A cobertura de uma torre de celular varia de alguns quilômetros a várias dezenas de quilômetros. Em áreas densamente povoadas, o alcance pode ser menor, mas em regiões remotas, a cobertura pode se estender muito mais longe. Uma hora depois, a equipe de resgate iniciou a busca ao longo dessa rota. Próximo a uma crista na Quail Mountain, encontraram um lenço vermelho, confirmado como pertencente a Bill, mas não descobriram mais nada. O esforço de busca mobilizou várias forças, envolvendo até 60 resgatistas diariamente, helicópteros, aviões da Patrulha Aérea Civil, buscadores a cavalo e cães. Participaram equipes de busca e resgate de toda a Califórnia, com cães e cavalos especialmente treinados, além de diversos helicópteros de patrulha. Os buscadores terrestres submeteram trilhas de GPS cobrindo pelo menos 1.200 quilômetros. O matemático Ben Amesley teorizou que as aparentemente sólidas paredes de rocha no Parque Nacional eram, na verdade, compostas por grandes pedregulhos soltos, formando espaços ocultos como salas. Isso significava que havia inúmeras áreas escondidas dentro do parque. Bill pode ter entrado inadvertidamente em um desses espaços. Sozinho no vasto deserto, sem comida e água, ele não sobreviveria por muito tempo em um ambiente tão extremo. Escapar por conta própria seria extremamente difícil. 2 semanas após o desaparecimento de Bill, a busca oficial foi encerrada. No entanto, as buscas não oficiais continuaram, incluindo os esforços do especialista em resgate Tom Marrod, que anteriormente liderou a busca por 4 alemães desaparecidos no Vale da Morte em 2009. Tom e outro pesquisador caminharam pelo Vale da Morte por mais de um ano, eventualmente encontrando os restos mortais dos 4 alemães que estavam desaparecidos há 13 anos. Tom, um nativo da Califórnia, conhecia bem o Parque Nacional de Joshua Tree, que ele comparava ao seu quintal. Apesar da beleza aparente de Joshua Tree, Tom o via como um verdadeiro inferno desértico. Mesmo um aventureiro experiente como ele hesitaria em explorar a área sozinho. Sobre o desaparecimento do milionário de 66 anos, Bill, Tom acreditava que, se Bill ainda estivesse vivo após um acidente, sua necessidade mais urgente no deserto escaldante seria a água. Bill, um veterano com experiência em sobrevivência na natureza, provavelmente procuraria um ponto alto para examinar o terreno em busca de água. O pico mais próximo de onde Bill estacionou era a Quail Mountain, a cerca de 7 quilômetros de distância. Do cume, ele poderia avistar ao longe o Smithwater Canyon, onde riachos corriam no fundo. Tom especulou que Bill poderia ter se dirigido ao Smithwater Canyon em busca de água. A jornada de Quail Mountain até o canyon era extremamente difícil, exigindo uma descida íngreme. Tom pensou que Bill poderia ter encontrado problemas pelo caminho. Tom e um amigo decidiram procurar da base de Quail Mountain até o fundo de Smithwater Canyon, explorando a área ao redor, mas não encontraram nenhum vestígio de Bill. Mudando seu foco, Tom concentrou-se no último sinal conhecido do telefone de Bill. Ele teorizou que Bill, ao perceber que estava perdido, desligou o telefone para economizar bateria e só o ligava periodicamente para tentar fazer contato. 3 dias após o desaparecimento de Bill, seu telefone conectou-se brevemente a uma torre de celular no Vale de Landers, mas o sinal era fraco demais para fazer uma ligação. Durante sua investigação, Tom compartilhou suas descobertas e teorias em um site que ele criou para aventureiros se comunicarem e compartilharem experiências de resgate. O site atraiu muitos especialistas, incluindo Mike Melson, um prodígio da informática e programação. Melson, conhecido desde jovem por suas habilidades em programação, havia colaborado com o governo no desenvolvimento de um programa que convertia dados brutos de celulares em mapas gráficos. Intrigado pelo caso de Bill, Melson frequentemente comentava no site, oferecendo insights profissionais. Posteriormente, ele se juntou aos esforços de busca de Tom no Parque Nacional Joshua Tree. Inicialmente, Melson suspeitava que o último sinal do telefone de Bill pudesse ter sido forjado. Para verificar isso, ele visitou a torre de sinal perto do Vale de Landers, a cerca de 30 quilômetros da área de estacionamento da Juniper Flat Road. Ele acreditava que a torre poderia cobrir aproximadamente 17 quilômetros. No entanto, Melson descobriu que esse alcance era apenas teórico. O terreno acidentado, as várias formações rochosas e o ar quente no Parque Nacional Joshua Tree poderiam causar reflexões ou difrações do sinal, o que significava que o telefone de Bill poderia estar mais longe ou mais perto da torre.
Melson e outros ampliaram a área de busca. Ele havia desenvolvido um banco de dados com 150 mil casos reais de busca e resgate de aventureiros desaparecidos. Utilizando esse modelo de dados, ele previu possíveis locais onde Bill poderia ter ido, mas isso se mostrou ineficaz. Apesar de realizarem centenas de buscas, as equipes de resgate não oficiais ainda não conseguiram encontrar Bill, que parecia ter desaparecido no ar. 4 anos após o desaparecimento de Bill, um conhecido meio de comunicação reacendeu o interesse pelo caso, gerando uma nova onda de esforços de busca. As pessoas estavam ansiosas para descobrir o que havia acontecido com Bill. Alguns especulavam que ele poderia ter sido assassinado enquanto fazia trilha no Parque Nacional de Joshua Tree. Havia quem acreditasse que alguém o seguiu até o estacionamento da trilha, o matou assim que ele entrou no parque e escondeu seu corpo. Outros pensavam que Bill foi assassinado antes mesmo de chegar ao parque, e o criminoso dirigiu seu carro alugado até lá para criar a ilusão de que ele havia estado no local. No entanto, a maioria dos comentaristas online achava que Bill provavelmente sofreu um acidente em uma parte remota do parque e não conseguiu se salvar. Ele poderia ter caído de um penhasco, escorregado em uma fenda ou se perdido em um poço de mina abandonado. O Parque Nacional Joshua Tree registra pelo menos 50 casos de pessoas desaparecidas a cada ano, com a maioria sendo encontrada eventualmente. No entanto, alguns continuam desaparecidos. Um desses casos foi Ed Rosenthal, um excursionista da mesma idade de Bill, que desapareceu em setembro de 2010 na área de Black Rock, no noroeste do parque. Equipes de busca e resgate procuraram por Rosenthal durante 6 dias até finalmente encontrá-lo vivo. Ele ficou sem água no segundo dia de sua caminhada e sobreviveu extraindo umidade das plantas do deserto até ser resgatado. Esse incidente ocorreu 3 meses após o desaparecimento de Bill. Adam Marsland, um produtor de música pop, se interessou profundamente por esse tipo de incidente. Em 2014, 4 anos após o desaparecimento de Bill, Marsland foi ao Parque Nacional Joshua Tree para se juntar a outros voluntários na busca por Bill. Em uma entrevista, ele mencionou que o caso se tornou uma obsessão para ele e que queria ajudar a encontrar Bill. Ele utilizou drones e sensores infravermelhos em seus esforços de busca. Marsland inicialmente especulou que Bill poderia não ter realmente desaparecido, mas sim encenado seu próprio desaparecimento. Essa teoria surgiu do fato de que a empresa de Bill, que lidava com serviços financeiros, quase faliu durante a crise financeira de 2008. Após isso, Bill frequentemente se envolvia em atividades ao ar livre. Marsland pensou que Bill poderia ter tido um colapso mental e decidido acabar com sua vida no Parque Nacional Joshua Tree. No entanto, investigações posteriores levaram Marsland a descartar essa possibilidade, pois Bill tinha um bom relacionamento com sua namorada Mary e até planejava se casar com ela. Além disso, Bill tinha uma mãe de 85 anos que ele jamais abandonaria. O fato de seu carro alugado conter um engradado cheio de garrafas de água indicava que ele havia planejado vários dias de caminhada. Determinado a descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Bill, Marsland participou de várias operações de busca. Ele e sua equipe atravessaram o deserto, escalaram penhascos e até exploraram algumas minas abandonadas. Marsland acreditava que Bill provavelmente tinha mudado sua rota inicial de ir ao Kerry Castle. Antes de partir, Bill colocou uma caixa de água no carro e, naquele dia, levou apenas 2 garrafas, sugerindo que pretendia fazer uma caminhada curta e voltar logo ao estacionamento. Enquanto caminhava pelo Parque Nacional Joshua Tree, Bill ficou encantado com a paisagem. Percebendo que estava se afastando cada vez mais do ponto de partida, em vez de voltar, ele continuou seguindo em frente. Logo, a bela montanha San Gorgonio surgiu no horizonte, e Bill decidiu subir até o topo para apreciar a vista do Monte San Jacinto e do Monte Gorgonio, frequentemente cobertos de neve no inverno, com o Salton Sea brilhando ao longe. Naquela altura, ele já havia quase terminado sua maior garrafa de água, mas sabia que encontraria mais no Canyon Smithwater. No entanto, a caminhada de 5 quilômetros da montanha San Gorgonio até o Smithwater Canyon foi muito mais desafiadora do que ele havia previsto, com muitas escaladas em rochas e a busca pelo cânion oculto. Sua força física diminuiu, e ele ficou desidratado. Durante a descida, ele sofreu um acidente e se machucou, impossibilitando seu retorno ao ponto de partida. Nesse momento, as buscas por Bill já haviam começado,
mas os esforços estavam inicialmente concentrados no Kerry Castle. Poucos sabiam que Bill estava a 67 quilômetros de distância, no Smithwater Canyon. Ele resistiu no cânion por 2 dias sem encontrar nenhum resgatador. Quando recuperou um pouco de força, decidiu tentar se resgatar. Sem sinal onde estava, ele planejou seguir para o oeste, saindo do Smithwater Canyon. Ele conseguiu um sinal, mas quando tentou fazer uma chamada, o sinal se perdeu e ele não pôde retornar ao estacionamento. Muitas pessoas desaparecidas no Parque Nacional Joshua Tree enfrentaram situações semelhantes. Por exemplo, Paul Miller, de 51 anos, de Guelph, está desaparecido desde 13 de julho, após uma caminhada no parque. Em 28 de junho de 2020, Lauren, de 30 anos, também desapareceu no parque, e seu corpo foi encontrado 3 meses e meio depois, em uma estrada montanhosa acidentada perto do Vale de Landers. Aventuras solo são extremamente arriscadas. Se algo der errado, preste atenção ao ouvir um zumbido e mantenha distância. Muitas vezes, é necessário contar com a própria capacidade de se resgatar, pois sua segurança é essencialmente sua responsabilidade. Há casos de autossuficiência bem-sucedida, como o de Evasco, um caminhante experiente que conseguiu se resgatar. Um exemplo notável ocorreu em 2003, quando Aaron Ralston fez uma expedição solo nas montanhas de Utah e sofreu um acidente. Enquanto escalava, uma grande rocha prendeu seu braço direito, impossibilitando-o de se mover ou contatar socorristas. Após 127 horas de luta, Ralston decidiu amputar seu próprio braço para sobreviver. Embora tenha perdido o braço direito, ele conseguiu escapar com vida. A aprovação de Aaron Ralston foi posteriormente transformada no filme 127 Horas, que recebeu inúmeros prêmios. Mais importante, destacou os perigos das aventuras solo. O filme estreou em novembro de 2010, apenas 6 meses após o desaparecimento de Bill. 12 anos depois, uma mulher chamada Mary e 4 amigos foram acampar no Parque Nacional Joshua Tree. Em busca de aventura, o grupo decidiu escalar uma montanha na região noroeste do parque, a oeste do Smithwater Canyon, uma área que nunca haviam explorado antes. Naquela noite, Mary e seus amigos chegaram a Springtop Loop, planejando acampar lá durante a noite. Enquanto procuravam um local adequado para montar suas tendas, Mary notou algo enterrado na areia nas proximidades. Ela se aproximou, ajoelhou-se e afastou a areia, revelando um osso. Inicialmente, Mary pensou que poderia ser um osso de animal, mas após discutir com seus amigos, alguns suspeitaram que poderia ser humano. Para confirmar suas suspeitas, continuaram cavando no local. À medida que mais ossos surgiam, a gravidade da descoberta se tornou evidente. Eles prontamente alertaram as autoridades do parque. Logo depois, a administração do parque e a polícia chegaram ao local. Perto dos ossos, descobriram uma mochila, que foi identificada como pertencente a Bill Evasco. O nome na carteira era inconfundível: Bill Evasco, o homem que estavam procurando há 12 anos. Dentro da mochila, encontraram uma carteira de motorista bem preservada. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado! Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.